Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Introdução à Ciência do Petróleo. Hoje nós vamos ver uma aula do módulo 1, História, Composição e Classificação do Petróleo. A aula será Reservatórios. Sobre reservatórios aqui na costa capixaba, nós temos o Parque das Baleias. Então nós temos os campos de Baleia Anã, Baleia Franca, Pirambu, Cacharel, Baleia Azul, Jubarte e Cachalote. Principalmente as amostras do campo de Jubarte e o campo de Cachalote, nós pudemos ter o prazer, né, de avaliar várias dessas amostras aqui no Núcleo de Competência em Química do Petróleo, o LabPetro, do Centro de Ciências Exatas da UFES. Então, aqui principalmente no laboratório de caracterização e processamento de petróleo, recebemos várias amostras desses dois campos, principalmente o campo de Cachalote e a amostra também do campo de Jubarte, para fazer ensaios, principalmente de BSW, teor de sal, teor de água livre e outros ensaios físico-químicos. Então, esse Parque das Baleias, esses reservatórios se encontram em torno de 80 quilômetros da costa capixaba, onde nós temos essa série de reservatórios de petróleo, onde em cada um destes campos que aparece, por exemplo, campo de Jubarte, campo de Cachalote, campo de Baleia Azul, eu tenho vários poços produtores dentro desse campo. E espera-se que dentro do mesmo campo os poços produtores tenham um petróleo com as características mais ou menos similares. Só que pode ocorrer dentro de um mesmo campo, como é o campo de Jubarte, temos óleos do pré-sal e óleo do pós-sal, no qual eles apresentam características físico-químicas bem distintas. Sobre o reservatório, o objetivo é extrair fluidos do interior das rochas. Então, nesse caso, são estudados caracterização das jazidas, jazida petrolífera, as propriedades das rochas, não só da rocha reservatório, mas também da rocha selante, todas as rochas até chegar no reservatório, as propriedades dos fluidos contidos na rocha. Então, são os fluidos água, óleo e o gás, a maneira como esses fluidos interagem dentro da rocha, as leis físicas que regem o movimento dos fluidos no interior da rocha. Então, esses fluidos que estão na rocha, eles determinam a quantidade existente, a quantidade de fluido no meio poroso, a distribuição entre eles. Então, temos um exemplo aqui. Então, temos rocha, então um exemplo aqui de partes de uma rocha sedimentar. E entre essa rocha, nós temos os fluidos que devem estar, como nós já vimos, eles devem estar nos poros dessa rocha e esses poros devem ser intercomunicáveis. Então nós temos aqui o exemplo, então, em azul aqui tudo seria água e nessa água nós temos o óleo, representado por essas circunferências em preto, e o gás representado por essas em cinza. Então eu tenho o óleo e o gás disperso nesse meio, nesse meio aquoso. Então eu preciso estudar quanto tem de cada um deles, como eles são comunicáveis e para saber o quanto eu posso extrair e também a qualidade desse óleo e desse gás. Isso aqui é apenas um desenho ilustrativo desse sistema. É lógico, no sistema real eu vou ter muito desses constituintes, principalmente constituinte oleoso, impregnado nas rochas. Então, a capacidade também desses fluidos se moverem, ou seja, a porosidade da rocha e a comunicação entre esses poros, o quanto eu tenho de poros intercomunicáveis e o quanto eu vou ter principalmente de hidrocarbonetos, óleo e gás dentro desses poros. E a quantidade de fluido que pode ser extraído, ou seja, o quanto eu consigo recuperar desta rocha. Para fazer isso, nós precisamos de alguns ensaios, determinar algumas propriedades, algumas variáveis dessas rochas. Então, a primeira é a compressibilidade, que é a relação entre a variação fracional. A variação fracional é a variação no volume, ou seja, a variação no volume que eu tenho ali, com relação ao volume inicial total. E a variação de pressão. Então, essa compressibilidade é igual a essa variação fracional, que é dado por ΔV sobre V, dividido pela variação de
pressão ali na minha rocha. Então isso é igual a variação de volume dividido pela variação de pressão sobre isso multiplicado pelo 1 sobre o volume. Então basicamente eu tenho 1 sobre o volume que multiplica dV/dP, ou seja, a variação do volume em relação à pressão multiplicado por uma constante que é 1 sobre o volume inicial. A compressibilidade efetiva da formação, então os fluidos dos poros exercem pressão sobre as paredes internas da rocha. Então se eu voltar aqui nesta imagem, então esses poros intercomunicáveis, isso aqui está num sistema em equilíbrio. Então eu tenho a minha rocha sedimentar gerando uma pressão sobre os fluidos e os fluidos, logicamente, gerando uma pressão sobre a minha rocha. O que ocorre é se eu começar a reduzir a pressão em um lado desta rocha, então eu vou ter um movimento desses fluidos e, consequentemente, acarretando uma redução de pressão, uma vez que eu já não vou ter mais a mesma pressão dos fluidos dentro dessa rocha. Então, o que pode ocorrer é como essa rocha vai se comportar num sistema com pressão reduzida. Será que esses poros eles vão se expandir? O que pode ocorrer é uma expansão desses poros e fechar algum canal. Então, pode ser que na redução de pressão eu tenha um movimento do fluido, o poro se expande, fecha o canal, reduz a pressão. Isso pode ocorrer. Então, eu preciso saber como é o comportamento dessa rocha reservatória à medida em que eu reduzo a pressão em um ponto. Então, o volume dos poros depende do tamanho dos poros contido na rocha também. Então, essa compressibilidade efetiva da formação, o CF, aí sim ela vai ser o ΔVP, que é a variação do volume poroso, ou seja, o quanto que eu tenho de volume poroso na minha rocha reservatório, dividido pelo volume poroso inicial, isso tudo, ou seja, essa relação aqui dividido pelo ΔP, ou seja, a variação de pressão que eu tenho entre dois pontos da minha rocha. Então vale lembrar aqui, a retirada de uma certa quantidade de fluido do interior da rocha implica numa redução de pressão e redução do volume poroso. Então, como eu disse, eu começo a reduzir a pressão dentro da minha rocha, isso consequentemente faz com que os poros se expandam e acaba que pode reduzir essa movimentação, essa migração dos fluidos dentro da rocha. Além disso, eu preciso saber a saturação nos três fluidos que são encontrados nos poços de petróleo, que são o óleo, o gás e a água. Então, além dos hidrocarbonetos, os poros de uma rocha reservatório contêm também água. Então, para estimar a quantidade de hidrocarbonetos, é necessário determinar o percentual do volume poroso ocupado por cada fluido, ou seja, do volume poroso que eu tenho na minha rocha reservatória, qual o percentual que eu tenho de óleo, gás e água. Então, esses percentuais recebem o nome de saturação. Então, a saturação de óleo, então esse SO, é igual ao volume que eu tenho de óleo dentro desse meu pedaço de rocha reservatório, dividido pelo volume poroso. Então, esse VP é o volume poroso. Então, tem o volume de óleo dividido pelo volume poroso. A saturação em gás, SG, é igual ao volume que eu tenho em gás dividido pelo volume poroso. E a saturação em água, SW, a água do inglês water, é igual ao VW, o volume de água, dividido pelo volume poroso. De forma que o total, se eu somar as saturações de óleo, saturação de gás e a saturação de água, se eu somar as três, eu vou ter um valor igual a 1. Então eu preciso saber quanto eu tenho de saturação em óleo dentro da minha rocha reservatória, quanto que eu tenho de gás e quanto que eu tenho em água. Então essas são as saturações. Então nós temos que o fluido possui uma certa viscosidade, dado por μ. Esse μ é o símbolo utilizado para a viscosidade dinâmica. Então essa viscosidade dinâmica eu vou chamar apenas de viscosidade. E o meio poroso tem comprimento L e seção de reto, né? A área abaixo do fluxo A. Então tem um desenho esquemático, então uma seção transversal, então tem um paralelepípedo de uma rocha reservatório. Então em uma seção transversal de área A, dada em centímetros quadrados, um comprimento L,
dado em centímetro. E eu tenho que a vazão Q, através do meio poroso, é diretamente proporcional à área aberta do fluxo e à variação de pressão. Então, nesse sistema, nessa minha rocha, eu exerço uma diferença de pressão entre P1 e P2, de forma que a pressão 2 é menor do que a pressão 1, para fazer com que o fluido ele se mova nesta direção, onde eu tenho uma área A e uma seção aqui transversal de comprimento L. Eu tenho que, por definição, um Darcy, que é uma medida para permeabilidade, é a permeabilidade de uma rocha no qual um gradiente de pressão de 1 atm por centímetro quadrado. Então eu tenho uma área transversal de 1 centímetro quadrado e uma diferença de pressão entre P1 menos P2 igual a 1 atm, dado que P2 é menor do que P1. Então, promove uma vazão de 1 centímetro cúbico por segundo de um fluido viscoso de 1 centipoes. Então, centipoes dado por Cp, então a viscosidade dinâmica, através de 1 centímetro quadrado de área aberta para o fluxo. Então, nós temos que a permeabilidade, essa permeabilidade é igual à vazão, a vazão que eu tenho dentro dessa rocha, do fluido se deslocando dentro dessa rocha, vezes a viscosidade dinâmica dado em centipoes para este fluido, vezes o comprimento que eu tenho aqui, no caso, o comprimento linear L. Isso dividido pela área, vezes essa variação de pressão. Por definição, um Darcy é dado por isso aqui, né? Ou seja, é essa variação, esse gradiente de pressão com relação de 1 atm por centímetro quadrado, dada a vazão de 1 centímetro cúbico por segundo de um fluido de 1 centipoes através de uma área transversal de 1 centímetro. Então, essa unidade de permeabilidade é chamada de Darcy. Ora, se eu observar essa permeabilidade, se eu aumentar a vazão, a permeabilidade também aumenta. Se eu aumentar aqui a viscosidade, se aumentar o valor da viscosidade, a permeabilidade também deve aumentar. Então, se o fluido é mais viscoso, se ele tem maior resistência ao movimento, ao fluxo, então eu tenho que aumentar a permeabilidade. Se eu aumento o comprimento, o comprimento aqui do meu bloco, também eu tenho que aumentar também a permeabilidade. Ao contrário, aqui se a área aumenta, a permeabilidade reduz, né? Sempre contando que todas as outras variáveis permanecem constantes. E a variação de pressão, se eu aumento a variação de pressão, a permeabilidade também reduz. Então nós temos essa relação, esta é a minha equação para a permeabilidade com o símbolo dado pelo símbolo K. Vale lembrar que 1 Pascal vezes segundos equivale a 1000 centipoes, que é essa unidade de viscosidade dinâmica. Então, mesmo que uma rocha contenha uma quantidade apreciável de poros e dentro desses poros existam hidrocarbonetos em uma quantidade razoável, não há garantia de que eles possam ser extraídos. Então, para extração é necessário que a rocha permita o fluxo de fluido através dela. Isso aqui é muito importante. Porque eu posso ter a quantidade de fluido, mas quando começa a reduzir a pressão, os poros podem inchar e cessar esse fluxo de fluidos dentro da rocha. Então, poros maiores e mais conectados oferecem menor resistência ao fluido de fluxo. Então, sobre a permeabilidade, que é essa capacidade de uma rocha permitir o fluxo de fluidos. Então, quando existe apenas um único fluido saturando a rocha, essa é denominada de permeabilidade absoluta K. A permeabilidade também, eu posso determiná-la de forma radial. Então, isso aqui é o mais comum, eu tenho uma seção radial, e nessa seção radial, então quando o fluido se desloca radialmente em um meio poroso de forma cilíndrica, onde se localiza um poço de raio RW, então RW, que eu tenho aqui é o raio do meu poço, então eu tenho o raio do poço RW, o meio poroso com altura H, ou seja, essa altura do meu poço aqui H, e raio RE. Então aqui é no caso, esse raio externo. Então aqui é o campo de ação do meu poço.
Então, o termo PE menos PW indica a diferença de pressão entre a periferia e o centro do poço. Ou seja, eu vou ter um gradiente de pressão daqui do meu poço até a periferia, onde quanto mais próximo do meu poço, menor é a pressão, então eu vou tendo um gradiente de pressão. Isso indica a diferença de pressão entre a periferia e o centro do poço, sendo o agente responsável pelo deslocamento. Ou seja, é essa diferença de pressão que faz com que os fluidos se movimentem de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão, que é o meu poço. E aqui eu vou ter uma vazão desse fluido, uma vazão Q. Então, essa pressão externa, essa pressão PE, ela vai variando, no caso ela vai aumentando à medida que eu vou distanciando do meu poço. Então essa vazão ela é dada por 2π vezes o K, que é a minha permeabilidade, vezes a altura do meu poço, que multiplica essa diferença de pressão. A pressão na periferia menos a pressão no centro do meu poço, dividido pela a viscosidade dinâmica vezes o logaritmo natural da razão entre os raios, o raio do poço e o raio externo, desculpa, sobre o raio do meu poço. Então observe, quando é perfurado então um poço, então o campo de ação do meu poço, primeiro, ele é muito grande próximo dos fluidos, próximo a ele, isso porque aqui eu vou ter dentro do poço, nessa região, eu vou ter uma pressão muito baixa. Devido a essa pressão ser muito baixa, faz com que os fluidos em torno dele comecem a deslocar para essa seção onde eu tenho o meu poço. Então aqui eu começo a ter uma vazão desses fluidos. Na medida em que eu tenho um ponto cada vez mais distante radialmente desse meu poço, menor é essa ação do meu poço em relação a esse fluido. Okay? Então, quanto mais próximos aqui, eu vou ter uma maior ação. E quanto mais distante, menor a ação. Isso porque esses pontos mais distantes eles vão precisar se deslocar até o local que está o meu, no caso horizontalmente, até o local que está o meu poço. Sobre a permeabilidade efetiva. Então, a permeabilidade absoluta não é suficiente para medir a facilidade com que determinado fluido se move no meio poroso. Então, para isso, eu tenho a permeabilidade efetiva, que é a facilidade com que cada fluido se move na rocha. Então, as permeabilidades efetivas do óleo, gás e da água são dadas por KO, a permeabilidade efetiva do óleo, KG, permeabilidade efetiva do gás, e KW, permeabilidade efetiva da água. Então, as permeabilidades efetivas dependem da saturação de cada fluido no meio poroso. Então, temos um exemplo aqui. Então, nós temos a saturação em água. Então, nesse eixo aqui, eu tenho à esquerda a saturação em água e à direita totalmente água. Então, na esquerda eu não tenho água, zero de saturação em água, e à direita 100% de saturação em água. E aqui eu tenho as curvas de permeabilidade efetiva versus a saturação de água. Então, tem os valores aqui de permeabilidade efetiva do óleo e da água em milidarcy. E aqui em cima, os valores de permeabilidade absoluta. Então, aqui eu tenho as curvas, das permeabilidade efetiva do óleo, ok? Essa daqui do óleo, e essa outra aqui, que vai subindo aqui, permeabilidade efetiva da água. Então, observe, quando eu tenho zero de saturação de água, ou seja, naquele meio poroso onde eu estou avaliando ali, eu não tenho água, eu só tenho óleo, então eu tenho a permeabilidade somente do óleo, que é essa curva aqui. Então eu vou ter somente do óleo. Então eu vou ter somente do óleo, até chegar em um certo ponto. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter uma certa saturação em óleo e em água, onde eu começo também a produzir água. Então, nessa primeira etapa aqui, eu vou ter a permeabilidade somente do óleo. Então, nessa região aqui, onde eu tenho a saturação de água zero até um certo ponto de saturação de água, um ponto que nós vamos ver depois que ponto é esse, de zero até esse ponto, eu não vou ter produção de água, só vou ter a permeabilidade do óleo. Depois desse ponto, aí eu começo a ter permeabilidade para os dois fluidos, tanto do óleo
quanto da água. E da água vai subindo, eu vou tendo esse tipo de curva, ela sobe de forma bem abrupta, enquanto a da água vai caindo também de forma bem abrupta. Então vai chegar em um ponto, então eu vou tendo a redução da permeabilidade do óleo, vai chegar em um ponto onde eu não cheguei ainda a 100% da saturação de água, então eu vou ter uma certa quantidade de saturação em água e se eu só estou considerando água e óleo, então eu vou ter ainda um certo valor de saturação em óleo, mas vai chegar em um ponto que eu só vou ter a permeabilidade da água. Só vou ter essa permeabilidade da água, não vou ter mais permeabilidade do óleo. Então a permeabilidade do óleo chega a zero aqui antes de eu ter 100% de saturação em água. Então eu tenho alguns pontos iniciais e final onde eu preciso ter uma certa saturação para eu ter a permeabilidade daquele fluido. Então, considerando um experimento no qual se injeta óleo continuamente em um meio poroso cilíndrico, inicialmente saturado com 100% de água, o aparato é tal que a injeção se processa em uma das bases do cilindro, enquanto que os fluidos produzidos, óleo e água, são coletados na face oposta. Enquanto o volume de óleo injetado é suficientemente pequeno, ou seja, eu tenho pouco óleo no meu meio, o óleo não forma fase contínua e não consegue fluir, ou seja, permeabilidade efetiva nula. Então, nesse caso, então, quando eu tenho pouca quantidade mesmo, eu vou ter uma certa quantidade de óleo, mas ela não é uma quantidade suficiente ainda para permitir essa permeabilidade do óleo no meu meio. Então, a partir de uma certa saturação de óleo, determinada saturação crítica, o óleo começa a fluir, iniciando o fluxo bifásico água e óleo. Ou seja, então eu vou ter toda essa região aqui. Eu começo a ter toda essa região aqui dentro do meu sistema, onde eu vou ter o fluxo dos dois fluidos, óleo e água. Então, à medida em que a injeção de óleo continua e a saturação K0 aumenta, cresce, enquanto KW decresce. O experimento termina quando a saturação de água atinge um valor tal que ela para de fluir, chamada de saturação irredutível, correspondente a KW igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho o KW igual a zero nesse ponto, que é essa saturação irredutível, e a saturação crítica, eu tenho este ponto aqui, onde eu tenho uma certa quantidade de óleo suficiente para começar a produção. Então, nesse caso, eu estou olhando esse gráfico nesta direção, da esquerda para a direita. Na medida que eu tenho 100% de água e eu vou adicionando óleo, por enquanto eu só tenho permeabilidade da água, até chegar em um ponto que eu tenho uma certa saturação de óleo, onde começa a produzir o óleo e eu tenho a redução na permeabilidade da água. Isso vai, então vou ter um sistema bifásico até chegar a um ponto de saturação irredutível. A partir desse ponto haverá apenas fluxo de óleo. Então, após saturação irredutível, vou ter somente um fluxo de óleo. O que ocorre normalmente durante a produção de um poço é eu observar nesse sentido que eu espero observar isso dentro desse sentido, para inicialmente ter uma produção de óleo e isso ir aumentando até chegar em um ponto onde eu tenho a saturação irredutível para o óleo, onde o poço é encerrado, ou às vezes normalmente encerra até antes da saturação irredutível. Então, os valores de permeabilidade efetiva KI, divididos por um valor de permeabilidade escolhido como base, então tem um valor de base. Então, ao resultado da normalização, dá-se o nome de permeabilidade relativa, ou seja, permeabilidade relativa àquele fluido. Então, o valor de permeabilidade mais utilizado como base é a permeabilidade absoluta do meu fluido. Então, a permeabilidade relativa do óleo, né, KRO, é igual a permeabilidade do óleo sobre uma permeabilidade absoluta. A permeabilidade relativa de gás, né, KRG, é igual a permeabilidade do gás sobre a permeabilidade absoluta. E a permeabilidade relativa da água, KRW, é igual a permeabilidade da água, KW, dividido pela permeabilidade absoluta. Então, essa permeabilidade relativa é a permeabilidade efetiva adimensional. Então, acaba tendo um valor dimensional e seu valor varia de zero, ou seja, inexistência de fluxo,
até um meio poroso totalmente saturado. Outro fator, outra propriedade importante é a mobilidade, então relação entre a permeabilidade efetiva e a viscosidade do fluido. Então a mobilidade do fluido deslocado e da água são dados por, então eu tenho o lambda do óleo, que é a mobilidade do óleo, ele vai ser igual a permeabilidade do óleo dividido pela a viscosidade dinâmica do óleo. Permeabilidade da água vai ser a mobilidade da água vai ser igual a permeabilidade da água sobre a viscosidade dinâmica da água. Assim como as permeabilidades efetivas, as mobilidades também dependem das saturações. Então eu posso ter uma relação entre a mobilidade da água e a mobilidade do óleo. Acontece que quanto maior a razão de mobilidade, menor será a eficiência de deslocamento do óleo. Uma vez que, devido à menor mobilidade, o fluido injetado tenderá a furar o banco de óleo, criando caminhos preferenciais entre os poços injetores e os poços produtores. Ou seja, devido à viscosidade do óleo normalmente ser muito maior do que a viscosidade da água, então quando eu tenho uma redução de pressão, eu posso fazer com que a água ela fure buraco, ou seja, ela ultrapasse o óleo no meio dessa diferença de pressão e acaba que eu crio um certo caminho preferencial para o óleo passar, para a água passar do ponto que ela está até o ponto do poço, ou seja, aquele ponto de baixa pressão, onde os fluidos estão migrando em direção a essa região. Então, devido a essa maior mobilidade, eu posso criar esses caminhos, esses túneis, e dentre eles eu começar a produzir num sistema que também possui óleo, começar a produzir uma grande quantidade de água devido a essa maior mobilidade da água. Então, isso aqui é interessante. Então, quanto maior a razão de mobilidade, sempre a mobilidade da água sobre a mobilidade do óleo, menor será a eficiência do deslocamento. Ou seja, quanto maior for a mobilidade da água em relação ao óleo, menor é a efetividade na produção. Sobre o regime de fluxo, então o fluxo radial é o que melhor caracteriza o movimento dos fluidos do reservatório para o poço, então na maioria das situações. Então novamente aqui eu tenho o centro, tenho o RW, então o raio do meu poço, e aqui a pressão. Então aqui eu tenho uma pressão muito baixa dentro do poço, e essa pressão vai aumentando até a periferia, e aqui eu tenho, considerando uma vazão de fluido sendo constante. Ou seja, isso porque quando eu inicio o processo de recuperação do fluido, primeiro a vazão é muito alta, porque eu tenho uma energia muito grande no meu poço. Na medida que eu vou produzindo, eu estou retirando massa daquele sistema, então a pressão ali vai reduzindo. Porque se a pressão vai reduzindo, eu vou reduzindo também a minha vazão. Mas aqui considerando um sistema com vazão constante, e aqui a pressão aumentando de baixo para cima, então eu tenho aqui dentro do meu poço um ponto de menor pressão, e essa pressão ela vai aumentando até chegar esses pontos, nesse ponto radial, dentro do campo de ação do meu poço. E aqui eu tenho um valor de pressão média. Então aqui eu tenho a distribuição de pressões no reservatório sob regime de fluxo estabilizado. Então isso aqui é como aquele meu sistema que eu mostrei cilíndrico, é como se eu fizesse um corte, naquele cilindro, onde aqui eu tenho o meu poço e aqui eu tenho a periferia, e essa periferia é como se fosse um cilindro. Então tem um cilindro aqui dessa variação de pressão, onde essa variação de pressão, estou mostrando aqui a direita e a esquerda, mas imagino como se aqui fosse toda uma variação de pressão dentro de um cilindro. Então eu vou tendo estas variações, as variações de pressão, até chegar em um ponto onde a pressão entre dois diferentes pontos aqui, a diferença entre elas é muito baixa. Lembrando que quando eu vou determinar a minha permeabilidade, eu avalio a diferença de pressão. Então, quanto maior essas derivadas, maior será a diferença de pressão, então maior a
permeabilidade. Quando eu chego nesses pontos aqui mais externos, se eu pegar 2 pontos aqui mais externos, a diferença de pressão é muito baixa, então eu vou ter uma baixa permeabilidade e os fluidos vão se movimentar de forma muito mais lenta. Então, para isso eu tenho essas seguintes hipóteses. Então, o reservatório tem espessura constante, é considerado homogêneo em toda a sua extensão, isso para os fluidos que eu estou produzindo também. É isotrópico em relação à permeabilidade, ou seja, a permeabilidade é comum em toda essa região que eu estou avaliando. Então, eu posso ter dentro de um poço alguma região de maior densidade de rocha, onde eu reduzo a permeabilidade. Então, eu não estou contando isso, estou contando que toda ela é homogênea. Está saturada com um único fluido. O poço é completado em todo o intervalo produtor para segurar o fluxo radial em toda a espessura do reservatório, ou seja, em todas as direções que eu vou estar observando, eu vou estar vendo a mesma velocidade de movimentação no caso aqui do meu fluido. Então leva um certo tempo para um poço em produção atingir as condições de fluxo estabilizado. Então, durante o período de transição, conhecido como regime de fluxo transiente, as vazões de produção são maiores, então declinando até atingir um fluxo estabilizado. Isso porque quando eu começo a produção, a energia dentro do meu poço é muito grande. Então isso faz com que eu tenha uma vazão de fluido bem elevado, mas aquilo primeiro vai estabilizando dentro do meu reservatório, então eu vou ter grandes variações de pressão no início até chegar em uma certa estabilização. Então, nesse período de transição, chamado transiente, ela tem relação direta com o tamanho do reservatório, com a compressibilidade, a viscosidade do fluido e relação inversa com a permeabilidade absoluta. Então, sobre o regime de fluxo, então nessas condições de fluxo estabilizado, sem aporte de fluido, ou seja, sem a injeção dos poços injetores para manter a energia do meu próprio poço, nós temos condição de fluxo pseudo-permanente. Isso porque a solução do modelo pseudo-permanente é dada por essa equação, onde eu tenho essa diferença de pressão, então o PE é a pressão estática do reservatório, o PW é a pressão no centro do poço, então esta diferença de pressão que é de importante, que é a partir dessa diferença de pressão que eu vou fazer com que os fluidos no meu reservatório eles se movam em uma certa direção, ela vai ser igual à vazão mássica do fluido, ok? Essa vazão aqui é uma vazão mássica do fluido, vezes a viscosidade dinâmica do fluido, dividido por 2π vezes a permeabilidade absoluta, vezes a altura que eu vou ter desse meu poço. Isso tudo vezes o logaritmo natural de RE, né, que é o raio externo sobre o raio do poço, menos 1/2. Quando eu uso a pressão média, então quando eu utilizo a pressão média dentro do meu poço, a equação será basicamente a mesma, só que aqui eu vou ter ln de RE sobre RW menos 3/4. Então, no regime de fluxo permanente, admite-se que há a realimentação da célula radial e a pressão do raio externo do sistema ele permanece constante. Ou seja, mesmo eu tendo fluidos sendo produzido, acontece que é como se eu estivesse entrando mais fluido naquele raio de ação do sistema que eu estou analisando. Ou eu posso pensar também no sistema de grandes dimensões, onde, na medida em que eu vou produzindo fluido, o volume que eu tenho no meu sistema é tão grande que essa produção ela é insignificante em relação ao volume total. Ou seja, eu tenho uma produção em grandes dimensões. Então, neste caso, a solução do modelo, em conformidade com a lei de Darcy, é dada pelas equações, né? Por essas duas equações. Então eu retiro no primeiro aquele termo, né? Menos 1/2, ou utilizando o PW, eu vou ter a equação, em vez de 3/2, eu vou ter 1/2. Né? Mas as equações são basicamente as mesmas. Então, se eu olhar aqui, esse termo que eu tenho aqui, essas variáveis, são praticamente as mesmas. O que muda aqui é essa constante aqui entre os raios.
Então, a condição de fluxo permanente é apropriada quando a pressão do reservatório ela é mantida constante. Então, as equações que podem expressar em termos do índice de produtividade, IP, ou seja, esse índice de produtividade vai ser igual a vazão dividido por essa diferença de pressão. Ou seja, é essa diferença de pressão que vai me dar suporte para a produção dos meus fluidos. Então isso aqui vai ser igual, né? Eu tenho esse aqui, eu acabo cancelando esse valor de vazão com esse valor de vazão aqui, que é igual a essa diferença de pressão, e eu acabo sobrando essa equação, 2πk a permeabilidade vezes a altura do poço, dividido pela viscosidade dinâmica, vezes o logaritmo natural do raio externo sobre o raio do poço. E isso me dá esse índice de produtividade do meu poço. Lembrando que nesse caso eu estou considerando que o meu sistema, no sistema que eu estou analisando, ele é realimentado para que, mesmo com a produção, mesmo com a retirada de fluidos, a pressão, aquelas curvas de pressão, elas permanecem constantes. Se voltarmos aqui, eu estou considerando que estas curvas que estão aqui constantes, essas curvas que eu estou mostrando, elas permanecem constantes com o tempo, mesmo com uma vazão constante, mesmo retirando massa aqui, retirando matéria do meu sistema, eu vou ter o mesmo gradiente de pressão em todo o meu sistema, ok? Essa é a consideração que está sendo feita. Isso pode ser assim, uma boa consideração quando eu tenho esse reservatório de grandes dimensões. Ou seja, mesmo que eu vá retirando o fluido de um ponto, de um poço, aquilo é tão grande, o meu reservatório é tão grande, que aquela quantidade que eu estou retirando não altera de forma significativa a pressão no entorno. Então eu posso considerar que em um curto intervalo de tempo, as curvas de pressões permanecem as mesmas. Então, o regime de fluxo, então a vazão de produção Q está relacionada às condições de pressão e temperatura do reservatório. Para expressá-la nas condições de superfície, deve-se introduzir o fator de formação de fluido B. Então, esse fator B, que é a relação entre o volume ocupado pelo fluido nas condições de reservatório e o volume ocupado por ele a temperatura e condição de superfície. Então, no reservatório, os fluidos estão submetidos a uma pressão e temperatura muito elevada, e quando eles chegam à superfície, eu vou ter uma pressão bem menor, bem menor do que a pressão do reservatório, e a temperatura é menor do que a temperatura de reservatório. Então, esse meu índice de produtividade ele é dado por essa equação, então posso representar nessa equação da esquerda ou da direita, que é dado por essa constante, 52,54 vezes π, vezes a permeabilidade à altura do poço, isso tudo dividido pela viscosidade dinâmica, vezes o fator volume de formação do fluido, que é o B, isso vezes o logaritmo natural do raio externo sobre o raio RW, o raio do meu poço. Ou dado o índice de produtividade em função também da variação de pressão do meu sistema. Pressão externa menos a pressão no meu poço. Sobre a classificação dos reservatórios. Ele depende do comportamento da mistura de hidrocarbonetos contida nele. Então, apenas a composição da mistura não é suficiente para determinar o seu estado físico nem o tipo de fluido recuperado. O comportamento de uma mistura ela vai depender das condições de pressão e temperatura a quais eles estão submetidos. Então, quando eu tenho em uma condição de reservatório onde a pressão é muito grande, eu posso ter que alguns fluidos eles vão permanecer no estado líquido. Mas quando eu reduzo muito a pressão, uma forte redução de pressão, eles saem do estado líquido e vão para o estado de vapor. Então, na superfície, o que antes eu tinha o óleo no meu reservatório, lá no meu poço, quando ele chega à superfície, ele pode chegar na forma de gás. Então, vejam só, a vaporização de uma substância pura. Então, eu tenho aqui esse gráfico de temperatura e pressão. Então, eu tenho um líquido aqui, então eu estou pensando aqui da esquerda para a direita, então aqui eu tenho essa curva que é as temperaturas de ebulição ou ponto de ebulição
do meu único fluido que eu tenho. Se eu partir aqui do ponto 1, onde eu tenho líquido, ou seja, em toda essa região aqui, acima da curva, eu vou ter a minha substância pura somente no estado líquido. Então, quando eu parto do ponto 1 e vou caminhando horizontalmente aqui, em uma mesma pressão, mantendo a pressão constante e aumentando somente a temperatura, vai chegar em um ponto que eu vou chegar neste ponto 2, que está coincidindo com a minha curva de ponto de ebulição. Então, nesse caso aqui, se eu imaginar o meu sistema, eu tenho a pressão 1, a temperatura 1. Então, eu vou para um sistema onde eu tenho uma pressão 2 e uma temperatura 2. Aqui eu estou considerando que a pressão é sempre constante, eu só estou variando a temperatura, mas o 2 aqui é relacionado a esse ponto 2 que eu tenho. Então, vai chegar em um ponto que na temperatura onde eu começo a passar a minha substância pura do estado líquido para o estado de vapor. Então, neste ponto aqui, nós temos o chamado ponto de bolha. Ou seja, eu tenho ali uma condição de pressão e temperatura, onde eu formo a primeira bolha de gás, né, a primeira bolha de vapor dentro do meu líquido. E se eu continuar fornecendo energia, então o meu sistema não altera a temperatura até que todo o líquido que eu tenho aqui passe para a fase de vapor. Então, quando eu chego neste ponto, mesmo se eu for fornecendo energia, eu não aumento a temperatura do meu sistema permanece na mesma temperatura. O que vai acontecer é que a energia que eu estou fornecendo, ela vai ser utilizada para uma mudança de estado físico da minha substância pura. Então, até que todo o meu líquido se transforme em vapor, ele continua na mesma temperatura. E se eu continuar aumentando agora a temperatura, eu vou ter toda a minha substância no estado de vapor. Então, eu chego aqui no ponto 4. Então, 1, 2, cheguei em 4. Agora, se eu pegar em 4 e começar a resfriar, então peguei agora aqui em 4 e vou resfriando a minha substância pura. Então, vou retirando energia, até chegar a esse ponto, onde eu tenho a coincidência desse ponto com a minha curva de ponto de ebulição. Então, nesse caso, vai chegar em um momento onde eu começo a retirar energia e a temperatura não mais cai, mas eu começo a formar do vapor, eu começo a formar a primeira gota de líquido. Então, esse ponto é chamado de ponto de orvalho. Então, o ponto de orvalho é esse ponto onde eu tenho uma condição de pressão e temperatura, onde é formado a primeira gota de líquido no meu sistema de vapor. E daí, se eu continuar retirando energia, a temperatura da minha substância não altera, até que toda a substância passe para o estado líquido. Após passar para o estado líquido, aí sim, se eu continuar retirando energia, eu só vou reduzindo a temperatura da minha substância. Quando se fala em substância pura, nós temos que o ponto de orvalho é igual ao ponto de bolha, ou seja, quando eu vou aumentando a temperatura, as condições de pressão e temperatura, onde forma o primeiro vapor dentro do meu líquido, vai ser igual ao ponto de pressão e temperatura, onde eu formo a primeira gota de líquido dentro do meu vapor. Então, esse aqui é o diagrama de fases para uma substância pura. E como fica o diagrama de mistura de fase de hidrocarbonetos quando nós temos uma mistura? Então, nesse caso, quando ocorre a mistura, vamos pegar aqui o mesmo diagrama, pressão, temperatura, e aqui nós temos uma linha de pressão constante, onde nós estamos variando somente a temperatura na nossa mistura. Então, inicialmente, eu tenho a minha mistura, toda ela no estado líquido. Na medida em que eu forneço energia para o meu sistema, eu vou aumentando temperatura, até chegar em um ponto, onde nesse ponto forma-se a primeira bolha de vapor. Então aqui, nesse caso, eu tenho ponto de bolha. Se eu continuar fornecendo energia para o meu sistema, então a temperatura começa a aumentar, isso sempre a pressão constante. Então a temperatura vai aumentando. Quanto maior
a temperatura, maior vai ser a quantidade de vapor que eu vou ter em mistura ao meu líquido. E isso vai aumentando, aumentando até chegar em um ponto, nesse ponto 3, onde eu tenho a última gota de líquido passando para o estado de vapor. Depois, se eu continuar fornecendo energia para o meu sistema, a temperatura vai aumentando, mas agora eu só tenho toda a minha mistura no estado de vapor. Então eu chego no ponto 4. Ora, se eu passar agora do ponto 4 para o ponto 1, ou seja, eu pego a minha mistura, toda ela no estado de vapor, e começar a resfriá-la, isso a pressão constante, então vai chegar em um ponto desse resfriamento, onde no meu vapor forma-se a primeira gota de líquido. Então, nesse ponto eu tenho o ponto de orvalho. Então, observe que o ponto de bolha e o ponto de orvalho para uma mistura, eles são diferentes. Diferente como ocorre com um componente puro, com a substância pura. Então, na medida que eu vou retirando energia do meu sistema, então eu vou ter toda essa fase aqui entre o ponto 2 e o ponto 3, onde eu tenho uma mistura de líquido mais vapor, e aí vou retirando energia até chegar no ponto 2. No ponto 2, eu tenho o ponto onde eu tenho a última gota de vapor se transformando em líquido. Depois, ao continuar retirando energia do meu sistema, a temperatura vai reduzindo, mas agora eu tenho somente líquido. Então, observe que eu fiz todo esse processo, saindo do ponto 1, líquido, até o ponto 4, estado de vapor, onde entre os pontos 2 e 3, eu tenho a mistura líquido e vapor. Abaixo do ponto 2, eu só tenho minha mistura no estado líquido, e acima do ponto 3, somente no estado de vapor, toda a minha mistura. E ocorre que se eu variar a pressão e mantendo esse mesmo raciocínio, só que agora variando a temperatura e uma pressão diferente, eu vou encontrar diferentes pontos de bolha, ou seja, o ponto 2, e ponto de orvalho, ou seja, o ponto 3. E se eu fizer isso para várias diferentes pressões, eu vou obter uma curva como é mostrada essa daqui. Então eu tenho mais ou menos esse formato aqui. Isso aqui, no caso, é uma curva didática. E só que tem um ponto chamado de ponto crítico. É um ponto onde na minha mistura eu tenho uma condição onde a variação de pressão e temperatura não altera o estado da minha mistura, ok? Então eu tenho esse ponto aqui que vai limitar o que é líquido, o que é vapor. Então observe o seguinte, aqui dentro desta curva, ou seja, dentro dessa curva que é mostrada aqui, eu tenho uma mistura dos meus componentes. Mistura elas no estado líquido e no estado de vapor. Se eu pegar aqui nessa parte superior, eu só vou ter a minha mistura no estado líquido. E na parte inferior, somente no estado de vapor. Mas existe uma região aqui no espaço, uma região de pressão e temperatura, onde eu encontro uma mistura dessas duas, ou seja, uma mistura de líquido e vapor, ou seja, vou ter um condensado. E ocorre que tem um certo ponto, um ponto específico, chamado ponto crítico, que é esse ponto onde eu tenho essa mistura entre líquido e vapor em um mesmo estado. Então, esta é o diagrama de fase, quando eu tenho uma mistura. Então, nesse diagrama de fase, se eu pegar para vários diferentes composições da minha mistura, então eu posso ter o seguinte, se eu vou ter nessa linha aqui superior, né, eu vou ter aqui 100% da minha mistura no estado líquido, ou seja, apesar de eu estar em cima do ponto de vapor, mas eu vou ter uma grande quantidade, praticamente toda a minha mistura no estado líquido. Quando eu pegar essa linha aqui, próxima a essa de 100%, onde eu tenho 75%, aqui eu vou ter, de cima dessa linha, em toda essa linha, eu vou ter na minha mistura 75% de líquido e 25% de vapor. Essa outra linha aqui eu vou ter misturas iguais entre quantidade de líquido e vapor.
Quando eu pego essa outra aqui mais abaixo, ou seja, próxima da curva do ponto de orvalho, eu vou ter 25% somente de líquido e 75% de vapor. E nessa curva aqui, curva do ponto de orvalho, eu vou ter praticamente 0% de líquido e toda a minha mistura no ponto, no caso, em vapor. E aqui o ponto crítico. Então, imagina que eu tenho uma mistura no ponto 1, ok? Então, ele tem uma pressão 1 e uma temperatura 1, e ele vai para o ponto 2. Então, o ponto 2 eu vou ter um mesmo valor de pressão e um outro valor de temperatura. Então, no ponto 1, eu tenho toda a minha mistura no estado líquido. Quando eu vou para o ponto 2, eu vou ter minha mistura, só que agora 75% dela estará no estado líquido e somente 25% no estado de vapor. Essa linha superior aqui a essa minha curva do diagrama, onde eu tenho a curva dos pontos de bolha e a curva dos pontos de orvalho, esse valor de pressão, né, que seria um valor de pressão, onde acima desse valor de pressão, a qualquer temperatura que eu tiver, eu não vou ter alteração de fase, é chamado de cricondebárica. Então, é a maior pressão em que ainda se encontra duas fases. Então, ou seja, acima dessa pressão eu não vou ter mais duas fases, eu só tenho apenas uma fase. E essa curva, essa reta aqui à direita desse ponto, dessa curva de ponto de orvalho, eu tenho a clicondenterma, ou seja, é a maior temperatura em que ainda se encontram duas fases. Ou seja, acima dessa temperatura eu só vou ter uma única fase, no caso aqui somente a fase gasosa. Ou seja, acima dessa temperatura eu independo do valor de pressão para ter a minha mistura somente na fase gasosa. Então eu tenho essas duas retas aqui, né, que definem uma pressão limite e uma temperatura limite, e aqui dentro dessa região é a região onde normalmente nós mais trabalhamos, principalmente aqui dentro dessas curvas de pontos de bolha e a curva de ponto de orvalho, onde eu tenho essas linhas que representam os diagramas onde eu tenho uma variação entre o estado líquido e o estado de vapor. Então, em função das diferentes composições das misturas de hidrocarboneto e das diferentes condições de temperatura e pressão, existem três tipos de reservatório. Então, posso ter o reservatório de líquido, no caso óleo, o reservatório de gás e o reservatório de gasóleo, ou seja, produz os dois, tanto o gás quanto o óleo. Então, o reservatório de óleo. Então, vamos pegar esse mesmo diagrama que nós vimos ali, e agora eu vou pegar dois diferentes pontos. Então, eu tenho esse ponto R, onde ele tem uma pressão R e uma temperatura R. E o ponto S. Então, o ponto S tem uma pressão S e uma temperatura S. O ponto R, vamos colocar que é o ponto de reservatório, são as condições que eu tenho no meu reservatório. E o ponto S são as condições de superfície. Então, essa linha tracejada, essa curva RS, que liga as condições do reservatório, onde eu tenho uma pressão elevada e uma temperatura elevada, que transita esse fluido para a posição S, ou seja, para o ponto S, que é de superfície, onde eu tenho uma pressão bem inferior à pressão do reservatório, e a temperatura de superfície também uma temperatura bem inferior à temperatura do reservatório. Então, esta linha tracejada representa as condições onde eu saio do reservatório e vou transformando essa minha mistura, transformando, no caso, o estado físico dela, até chegar no ponto S. Então, esse ponto 1 aqui é a região de óleo saturado, então encontra-se na curva do ponto de bolha. E acontece que o comportamento do fluido que permanece no reservatório, ele é representado por uma linha vertical constante, ok? Representado por essa linha vertical constante.
Então, nas condições de reservatório, eu só tenho óleo. Então, observe que se eu olhar essa curva aqui atrás, a cricondebárica, aquelas condições de reservatório, ela está acima da pressão cricondebárica, ou seja, ela está numa pressão acima de onde eu posso encontrar duas fases. Então, ali eu só vou ter uma fase. Nesse ponto R, eu só vou ter uma fase, a fase líquida. Na medida em que eu vou saindo e indo para as condições de superfície, eu vou passando pela curva de ponto de bolha, então começa a formar a primeira gota de vapor, né? A primeira gota de óleo passa para vapor, e isso vai aumentando, aumentando a concentração de vapor, passo pelo ponto onde eu tenho 75% de óleo e 25% de vapor, passo por esse ponto, e continuo reduzindo a pressão e a temperatura. Observe que reduz não somente a pressão, mas também a temperatura. E isso vai ocorrendo, ocorrendo, até chegar nessa condição de superfície. Então, nessa condição de superfície, eu estou entre as curvas de 75% e 50% de óleo. Ou seja, eu posso ter aqui em torno de 67% de óleo e 37% de vapor. Então, observe, das condições de reservatório, onde eu tinha 100% de óleo, eu tinha somente óleo, quando chega na superfície, aquele óleo se transformou em apenas 67% em óleo e, né, das condições aqui, e 33% de vapor. Esses valores 67, 33 ou 63 e 37, isso aqui porque eu estou colocando que está entre as curvas de 50% e 75%. Então, posso considerar que está mais próximo de 50% ou mais próximo de 75%, mas está algo entre estes dois. Então, devido à liberação de gás, o óleo parte líquido da mistura, reduz o volume quando elevado para a superfície. Então, o que eu tinha 100% de óleo, na superfície eu vou ter uma menor quantidade de óleo. Isso porque uma parte dele vai se transformar em vapor. Então, de acordo com o grau de redução de volume, o óleo pode ser classificado em óleo de baixa contração, ou seja, um óleo normal. Nas condições do reservatório e nas condições de superfície eu vou ter quase as mesmas quantidades. E óleo de alta contração, ou seja, um óleo bem volátil. Normalmente esse óleo volátil eu tenho nele hidrocarbonetos de menor massa molar. Então, eles são mais sensíveis à variação de pressão e temperatura. Se eu tiver componentes de alta massa molar, eu vou precisar de pressões e temperaturas mais extremas do que a que eu encontro no reservatório para ficar alterando o meu componente de estado físico. Então, misturas com grandes percentuais de componentes leves apresentam a maior contração. Assim, o óleo de baixa contração resulta em uma maior quantidade de líquido na superfície. Então, o reservatório de gás ele é uma jazida de petróleo que contém uma mistura de hidrocarboneto que se encontra no estado gasoso nas condições do reservatório, ou seja, dentro das condições do reservatório, eu já encontro os meus hidrocarbonetos no estado gasoso ou no estado de vapor. Então, dependendo do seu comportamento, quando sujeito às reduções de pressão, o reservatório de gás pode ser classificado em gás úmido, ou seja, um gás com alta quantidade de líquido nele, um gás seco, com baixa quantidade de líquido, ou um gás retrógrado. Esse retrógrado ele alterna entre primeiro ele pode ser seco, depois passa a ser úmido, depois vira seco. Então, esse reservatório de gás úmido e gás seco. Então, em superfície, a mistura será processada. Se ao produzir uma certa quantidade de líquidos, ou seja, nesse processamento, o reservatório recebe o nome de gás úmido, ou seja, eu peguei um reservatório de gás, processei esse gás e obtive uma certa quantidade de condensado. Então, o líquido produzido na superfície é condensado no caminho percorrido durante a produção, em um ponto posterior à passagem do gás do reservatório para o poço. Então, esse óleo que é formado é um óleo com baixa massa molar, ou seja, um óleo bem volátil, e esse óleo pode ser também utilizado no processamento. Se não houver produção de líquido, dentro desse processamento do gás, recebe o nome de reservatório de gás seco. Ou seja, eu processei o gás e não tenho a formação de condensado.
A composição do fluido, as condições originais e de operação de campo não permitem nenhuma condensação do gás. Essa classificação depende do processo também de separação, o processo que eu tenho de tratamento desse hidrocarboneto produzido. Agora o reservatório de gás retrógrado. Então, à medida que o gás, né, o fluido, vai sendo produzido, a pressão no interior do reservatório vai reduzindo, enquanto a temperatura permanece constante. Em certo ponto, começa a ocorrer condensação de certos componentes da mistura. Então, uma parte do gás se liquefaz. Com o progresso, né, da produção, a pressão continua a cair, fazendo com que o gás que tinha se liquefeito volte para o estádio gasoso, para o estado de vapor. Diminuindo mais a pressão, o gás liquefeito voltará para o seu estado inicial. Ou seja, então eu tenho uma variação entre o gás líquido e gás, que é esse chamado reservatório de gás retrógrado. Então, neste caso, a redução de pressão causa a condensação do gás, quando o esperado é que redução de pressão cause vaporização de líquidos. Isso pode ocorrer com alguns tipos de óleo. Então, esse reservatório de gás retrógrado, então, os reservatórios de gás condensado retrógrados, eles produzem condensado em superfície, ou seja, esse condensado é uma mistura, um líquido, mas só que bem leve, ou seja, a densidade, a PI dele é superior a 45. Então, quando nós falamos em condensado, às vezes pode pensar em algo muito volátil, mas um 45, esse grau API superior a 45, ele é abaixo até de uma gasolina. A gasolina possui um grau API acima ainda de 45. Então, nessa classificação aqui, a gasolina seria um condensado. Os tipos de reservatório. Então, temos os reservatórios black oil. Então, os reservatórios black oil contêm grandes proporções de hidrocarbonetos pesados. Então, por isso que chama de óleo preto, óleo negro, em sua composição. Então, eles são conhecidos também como óleo de baixo encolhimento. Né? Se eu tenho hidrocarbonetos mais pesados, eles vão ser menos susceptíveis a essas variações de pressão e temperatura. Apresentam alta recuperação em superfície, né, do líquido produzido do reservatório, decorrente da reduzida quantidade de gás dissolvido. Então, black oil é uma definição que abrange uma grande quantidade de reservatório de petróleo, em geral incluindo os reservatórios portadores de petróleo pesado e petróleo mediano. Valores típicos de densidade estão na faixa de 10 a 40 pi e a razão gasóleo inferior a 20 metros cúbicos padrão por metro cúbico padrão. Um outro reservatório, tipo de reservatório, é o reservatório de óleo volátil. Então, este reservatório, né, o fluido contém proporções maiores de hidrocarbonetos leves e intermediários, quando comparado ao black oil. Então, relativamente, o óleo volátil libera maior volume de gás durante a sua produção, sempre comparado ao anterior, no caso, o black oil, deixando menor quantidade de líquido recuperado em superfície. Por isso, são referidos como óleo de alto encolhimento, ou seja, eu tenho nesse óleo, normalmente, uma grande quantidade de hidrocarbonetos de baixa massa molar. E são justamente esses hidrocarbonetos que vão fazer esta variação entre o estado líquido e o estado de vapor, a depender da pressão e temperatura que eu estou trabalhando, que eu estou movendo o óleo de condições do reservatório para as condições de superfície. Em geral, estão associados aos reservatórios portadores de petróleo leve, incluindo, por exemplo, os campos do pré-sal brasileiro. Então, vários campos do pré-sal eu vou ter óleo leve ou óleo intermediário. Então, tipicamente apresentam densidade API até 50 e razão gasóleo na faixa de 10 a 1000 metro cúbico padrão. Então, esse grau API até 50, isso aqui já é um óleo com características, assim, a fluidez similar a uma gasolina. Então, se parece bem com uma gasolina e, bem, por ser mais leve, então ele terá um cheiro mais característico, um cheiro mais forte. Enquanto esses
óleos mais pesados, eles possuem, né, tem um cheiro característico de petróleo, mas ele, por ter menor quantidade de componentes voláteis, ele possui um cheiro, um cheiro mais leve do que esses óleos mais voláteis. Então, um reservatório típico apresenta uma vazão de produção de óleo, gás e água. Sempre é esperado a produção dos três fluidos. As vazões sempre são expressas em condições de superfície. Então, sempre quando eu trabalho com a vazão em condição de superfície, de 1 atm e 20 graus Celsius. Então, temos um exemplo aqui nas condições de reservatório. Então, eu tenho os três líquidos, os três fluidos, a água, o óleo e o gás livre, que está presente ali dentro do meu reservatório. Então, vejam só, das condições de reservatório para as condições de superfície, o gás livre que eu tinha, ele já estava em gás nas condições de reservatório, nas condições de superfície ele continua gás. O óleo das condições do reservatório, quando ele sai dessas condições de alta pressão e alta temperatura para vir para as condições de superfície, onde eu tenho uma menor pressão e uma menor temperatura, uma parte desse óleo continua óleo, uma outra parte dele vai se transformar em gás ou gás de solução. Então aqui eu vou acabar aumentando a quantidade de gás na minha produção. A água, que líquida nas condições do reservatório, quando chega à condição de superfície, eu vou ter a água mais o gás de solução da água. Então eu vou ter esses dois. Só lembrando aqui, um barril de petróleo ele equivale a 42 galões, que equivale a 159 litros. Então, quando a gente coloca barril padrão por dia ou apenas padrão dia. A produção de gás. O gás produzido ele provém de três origens. Então, proveniente dos hidrocarbonetos que se encontram no estado gasoso, o gás oriundo da solução de óleo, ou seja, o gás que das condições de reservatório estava no estado líquido, mas devido às condições mais blandas de superfície, então ele passa para o estado de vapor. E também o gás dissolvido na água. Então, a água também eu vou ter nas condições de superfície uma certa quantidade de gás, ou seja, uma certa quantidade de vapor. Então, nas condições de superfície eu tenho que somar essas três quantidades de vapor. Com relação à produção da água, a quantidade de água produzida, então esse termo aqui é bem utilizado, água produzida, ele vai depender das condições que ela se encontra no meio poroso. Então, existe uma saturação mínima, nós vimos isso aqui, existe uma saturação mínima de água para que ela se torne móvel. Então, eu preciso ter uma quantidade mínima de água para ela começar a se produzir. E essa saturação depende da rocha e dos fluidos contidos. Então, a água produzida também pode ter origem de acumulações de água chamada de aquíferos, que é muito comum eu ter num poço de petróleo os hidrocarbonetos estarem acima de um aquífero. Esses podem estar adjacentes às formações portadoras de hidrocarbonetos ou devido à água injetada em projetos que visam aumentar a recuperação de óleo. Bem, apesar de eu colocar aqui como a produção de água, a água para a indústria do petróleo ela é um rejeito. Então, eu tenho essa saturação crítica aqui, onde começa a produção de água. Então, no início, eu tenho a permeabilidade do óleo e da água. Então, no início, é esperado eu ter uma alta vazão somente de hidrocarboneto, até chegar em um ponto do meu poço, onde eu atingo essa saturação crítica, e aí eu começo a produzir água. Ou seja, aí eu vou ter a produção dos três fluidos: óleo, gás e água. Sobre as razões gás-óleo, água-óleo e o BSW, que é o teor de água e sedimento. Esses são indicadores de estágios da vida produtiva de reservatórios. Então, essas relações são estabelecidas entre as vazões de cada fluido, medidas sempre em condições de superfície. Então, eu tenho razão gás-óleo, razão água-óleo e o BSW, que é o teor de água e sedimentos. A razão gás-óleo então, representa um elevado valor de razão gás-óleo, pode ser indício de reservatório bastante
depletado ou elevado teor de componentes mais leves, ou seja, um reservatório de gás. Um valor de razão água-óleo igual a zero, né, indica que a saturação de água é igual ou menor ao valor irredutível, ou seja, eu ainda não comecei a ter a produção de água dentro dentro do meu poço. E do BSW, né, o quociente entre a vazão de água mais sedimentos e a vazão total de líquidos e sedimentos produzidos. Então, no BSW é colocado aqui também sedimentos, porque na produção, quando eu extraio os hidrocarbonetos, o que ocorre é que esses hidrocarbonetos estão passando pela minha rocha, né, pelos poros da minha rocha, chegando ao poço e eles estão sendo bombeados para a superfície. Ora, ali eu tenho uma rocha porosa. Então, esse fluido se movendo, ele acaba levando detritos dessa rocha, levando muita argila. Então, quando esse óleo chega à superfície, então eu tenho óleo, gás, água e também esses sedimentos. Esses sedimentos normalmente é rico em argila. Então, quando eu faço essa separação para saber quanto de água que eu tenho ali naquele misturado ao meu óleo, eu acabo retirando também essa argila. Então, quando coloca sedimentos, então é argila, areia, qualquer outro componente que esteja ali no meu óleo. A argila é muito referida porque quando é feito um ensaio de BSW, a gente consegue retirar esses componentes, consegue verificar essa quantidade desses sedimentos. E uma grande quantidade desses sedimentos estão presentes é argila. O histórico de produção. Importante para o acompanhamento de produção do reservatório. Então, eu acompanho o registro da razão gás-óleo, razão água-óleo e o teor de BSW também dos fluidos totais produzidos. Isso porque eu preciso ter uma certa produção significativa para poder pagar os custos de produção. Então, aqui nesse gráfico eu tenho a pressão em kgf, força por centímetro quadrado, e aqui nesse eixo eu tenho o fator volume de formação de gás, esse BG. Então, ele é a razão entre o volume que o gás ocupa numa condição de pressão e temperatura qualquer e o volume que ele ocupa nas condições padrão, né, de 1 atm e 20 graus Celsius, que equivale às condições de superfície. Então, eu tenho aqui a representação de uma condição de reservatório e aqui uma condição de superfície. Então, essa aqui é a curva, né, esse fator volume de formação de gás, que representa essa variação das condições de superfície em uma condição qualquer até representar uma condição de reservatório. Então, sobre esse fator volume de formação do óleo, então imagine uma quantidade de óleo, eu tenho aqui 2,6 metros cúbicos. Então, essa aqui seria uma condição de reservatório. Então, eu tenho uma pressão de 246 atm e uma temperatura de 71 graus Celsius. Então, na medida que eu vou para uma condição mais blanda, que eu começo a extrair esse óleo, eu reduzo a pressão de 246 para 176 atm e mantendo a temperatura constante. Então, eu aumentei aqui 0,06 metro cúbico no meu óleo. Então, só tenho óleo, aumentei um pouquinho a quantidade de óleo, reduzindo a pressão. Quando eu reduzo mais um pouco a pressão, mantendo a temperatura ainda em 71 graus Celsius, uma parte desse óleo, ele vaporiza. Então, eu vou ter em gás 1,7 metro cúbico de gás e 2,40 metro cúbico de líquido. Ou seja, 0,26 metro cúbico de líquido se transformou em 1,7 metro cúbico de gás. Isso aqui em condições ainda que não é condição de superfície. Quando eu vou para a condição de superfície, pressão de 1 atm e temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho esse gás que está sob uma pressão muito elevada, em superfície ele vira 13,04 metro cúbico de gás. Esse líquido desta condição intermediária, ele vira 2 metros cúbicos de líquido mais 19,9 metros cúbicos de gás. Então, observe, ao total, o que eu tinha 2,60
metro cúbico de líquido em condições de reservatório, quando eu vou para as condições de superfície, eu vou ter 2 metros cúbicos de óleo, mas esse somatório aqui que vai dar pouco mais de 31 metros cúbicos de gás. Então, observe, eu vou ter nas condições iniciais para as condições finais uma grande produção de gás, mas também uma boa produção de óleo. O fator volume de formação do óleo. Então, para cada valor de pressão, tem um valor de fator de volume de formação diferente. Cada óleo depende de sua composição, isso é bem óbvio, né? O óleo mais pesado ele vai ter um menor fator de conversão, o óleo mais leve ele vai estar mais susceptível, apresentarão a curva típica de B0, esse fator de conversão, versus a pressão. Então, eu tenho a pressão aqui, tenho um valor de pressão PI, um valor de pressão de superfície e esses valores de B0, que é esse fator de formação. E aqui eu tenho essa curva de variação entre vários pontos, onde eu tenho a variação de volume de formação com relação à pressão. Então, observe que eu posso sair de um valor PI e ir para um valor PS e até uma pressão, né? Pode ser uma pressão zero aqui, uma pressão bem baixa, onde eu tenho esse formato de curva. A razão de solubilidade. Então, ele é o parâmetro que expressa a quantidade de gás presente no líquido em condições de reservatório. Então, determinada pela razão entre o volume de gás que está dissolvido, né, expressas condições de superfície, e o volume de óleo que será obtido da mistura. Então, observe que esse valor ele vai alterando. Então, aqui em condição de superfície, eu tenho 2 metros cúbicos de óleo e 31,11 metros cúbicos de gás. Mas nas condições do reservatório, eu tenho aqui 2,60 metros cúbicos de óleo. Então, aqui, essa razão de solubilidade, nessa condição de reservatório, eu vou ter 32,11 metro cúbico de gás dividido por 2 metros cúbicos de líquido. Então, isso vai dar uma razão de 16,1. Dentre essa outra condição mais branda, que eu tenho aqui dentro do meu reservatório ainda, isso não altera. Quando eu vou para essa terceira condição, onde aqui sim, nessa condição, eu já não tenho mais o total de líquido. Isso porque eu já tenho uma parte desse óleo, desse líquido, se transformou em vapor. Então, aqui nesta condição aqui, eu só tenho essa quantidade de vapor, 19,09, e essa quantidade de óleo, que se manteve as condições de superfície, que é 2. Então, nesse caso aqui, aí o valor já cai para 9,54. Então, observe, essa razão de solubilidade ela se mantém, enquanto eu tenho esse fator de conversão do óleo, mas até que se forme a primeira quantidade de gás. Quando eu começo a produzir gás, essa razão de solubilidade começa a reduzir. Ou seja, o quanto que meu óleo consegue reter de gás nele. Então, por isso que eu tenho essa razão de solubilidade. O quanto de gás ainda eu vou ter dissolvido no meu óleo. Então, eu tenho essas curvas, normalmente de razão de solubilidade, que elas vão aumentando, 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 até chegar às condições de reservatório. Então, nas condições de reservatório, onde eu tenho os maiores valores, e quando eu vou chegando na superfície, isso vai reduzindo. Os mecanismos de produção. Então, os fluidos contidos em uma rocha reservatório podem dispor de uma certa quantidade de energia para que possam ser produzidos. Para que haja produção, é necessário que outro material venha preencher o espaço poroso ocupado pelos fluidos do reservatório. Ou seja, na medida em que eu estou retirando massa do meu reservatório, eu vou reduzindo a pressão, reduzindo a energia do meu reservatório. E acontece que aquilo ali é interessante, eu preciso preencher essa massa que eu estou retirando para evitar até o desmoronamento da rocha selante que está protegendo o meu reservatório.
Então, normalmente ocorre quando eu começo a produzir, eu começo a ter alguns poços injetores para manter a energia do meu poço e também evitar qualquer fissura, qualquer ruptura da rocha selante. A produção ocorre devido a dois efeitos principais. Primeiro é a descompressão, que ocorre dentro da rocha reservatória, e o deslocamento de um fluido por outro. Então, um exemplo é a invasão de uma zona de óleo por um aquífero. Então, como a mobilidade da água é muito maior que a mobilidade do óleo, pode ocorrer então que, devido a uma redução de pressão em um canto, eu tenho uma região próxima de um aquífero e aquilo ali seja de um veio para a água migrar e fazer um cone e eu começar a produzir muito mais água do que o esperado. Então, ao conjunto de fatores que fazem desencadear esses efeitos, dá-se o nome de mecanismo de produção de reservatório, ou seja, eu posso ter alguns mecanismos. Então, o mecanismo de gás em solução, então ele considera uma acumulação de hidrocarbonetos líquidos em uma estrutura isolada, somente líquido. Então, eu tenho esse como exemplo aqui, né, um reservatório, aqui eu tenho o óleo, no caso aqui todo reservatório, aqui eu tenho óleo, aqui eu tenho os poços produtores. Então, o reservatório não associado a grandes acumulações. Então, suas fronteiras, ela não permite o fluxo de fluido para fora do reservatório. Então, nesse caso, eu começo a produzir, essa acumulação não é tão grande assim, então eu preciso fazer algum preenchimento aqui para até evitar algum desmoronamento dessa rocha selante. O mecanismo de gás em solução, então com a recuperação do óleo, a pressão no interior do reservatório ela vai reduzindo, provocando expansão dos fluidos nele contido e redução dos poros, que por sua vez resulta em mais produção, ou seja, os poros vão reduzindo, vão pressionando ainda mais o fluido a sair da rocha. Devido à baixa compressibilidade dos fluidos de formação, a pressão do reservatório cai rapidamente até atingir a pressão de saturação do óleo. Então, a partir deste ponto, as reduções de pressão provocam também vaporização das pressões, né, das frações, no caso, do óleo mais leve, ou seja, gás em solução. Assim, a produção é o resultado da expansão do gás que está no próprio óleo. Então, o gás começa a expandir e essa expansão ajuda na recuperação do óleo, que inicialmente estava dissolvido e que vai saindo da solução. Então, quanto mais a pressão cai, mais o gás se expande e mais líquido é deslocado, ou seja, acaba que aumenta a produção em óleo. Então, eu tenho mais ou menos esse mecanismo, que eu tenho o tempo, né, o tempo de produção do meu poço, e aqui a razão gasóleo. Então, tem aqui essa curva aqui da razão gasóleo e essa outra curva aqui, né, onde eu tenho a redução da pressão. E aqui, com relação a esses dois valores. Então, na medida em que eu tenho uma pressão muito elevada, a razão gasóleo é muito baixa, como nós vimos também naquele exemplo anterior. Nós vimos aqui, ó, a pressão é muito alta, então a razão gasóleo é muito baixa. Na medida que o tempo vai passando e eu vou produzindo, a pressão no poço vai caindo, vai caindo, vai caindo, e chega um ponto em que eu começo a ter a expansão do gás, produção de gás. O gás aqui é dentro do reservatório, ok? Então o gás dentro do reservatório vai se expandindo, se expande a tal ponto que a pressão não cai mais de forma linear. Então eu tenho um outro comportamento de redução da pressão que vai se tornando mais brando e isso acaba aumentando a produção de óleo. Então, nestes mecanismos, as recuperações são baixas, então normalmente inferior a 20% do total de hidrocarboneto que eu tenho no meu reservatório. Então, a energia do reservatório se esgota rapidamente, levando a vazões não viáveis economicamente. Então, o mecanismo de capa de gás. Então, dependendo das condições de temperatura e pressão inicial do reservatório, a mistura de hidrocarboneto pode se apresentar com as fases líquido e vapor em equilíbrio.
Então, encontram-se recuperações de 20 a 30% do óleo original da formação. Então, observe que o perfil aqui é diferente. Então, tem a queda de pressão aqui, ela não é tão rápida quanto na anterior. Observe que no anterior a queda é muito rápida, depois ela passa por uma variação menor. Aqui a queda ela é constante, mas ela não é tão linear assim. É uma queda constante, mas branda. Enquanto essa razão gasóleo ele possui um comportamento muito anômalo. Então, esse aqui é o mecanismo de quando eu tenho uma capa de gás no meu óleo, né, no meu poço produtor. E essa capa de gás acaba empurrando esse óleo, acaba aumentando a pressão no óleo, aumentando aí a produção. E o mecanismo de influxo de água. Então, nesse também a pressão ela cai de certa forma bem lenta, semelhante à anterior, da capa de gás, só que a razão água-óleo sobe de forma muito abrupta, e isso também devido ao aquífero. Então, nesse caso, é necessário que a formação esteja em contato com a grande acumulação de água, que é muito comum. Estas podem estar adjacentes ou ligadas literalmente ao reservatório. Então, o fator de recuperação elevado, de 30% a 40%, podendo chegar a 75% do óleo original. Posso ter também o mecanismo combinado. Então, por exemplo, nesse caso eu tenho a capa de gás e o aquífero. Então, eu tenho os dois sistemas aumentando a produção de óleo. E eu posso ter também a segregação gravitacional. Então, nesse caso, a ação da gravidade faz com que ocorra segregação dos fluidos no reservatório e grande parte do gás que sai de solução migra para a parte mais alta da estrutura, provocando a capa de gás. Ou seja, à medida em que eu começo a produzir, reduz a pressão, o gás que estava solúvel no óleo ele se desprende e, a depender do tipo, do formato da rocha porosa que eu tenho, esse gás que vai desprendendo, ele pode subir para uma parte superior e aumentar essa capa de gás, ou formando uma caso não tenha uma capa de gás, esse reservatório. As estimativas de reserva. Atividade dirigida à obtenção de volumes de fluido que se pode retirar do reservatório até que ele chegue à condição de abandono, ou seja, até que eu cimento o meu poço. Então, não existe uniformidade de critérios sobre as estimativas, cada empresa adota uma. Entretanto, os critérios obtidos pelo Código Internacional, SPE, vêm ganhando espaço entre as empresas. Então, nós temos algumas variáveis aqui que nós devemos conhecer. Primeiro é o volume original, que é a quantidade de fluido existente no reservatório na época da descoberta. O volume recuperável, que é a quantidade de óleo ou gás que se espera produzir de uma acumulação. Então, aqui também o volume original é somente hidrocarboneto, óleo ou gás. E o recuperável é quanto que eu espero produzir, ou seja, quanto que eu espero recuperar, retirar de uma acumulação. O fator de recuperação, que é o coeficiente entre o volume recuperável e o volume original. Então, aqueles valores que eu colocava lá, de 10 a 20, de 20 a 30%, de 30 a 40%, ou chegando até 75%, é isso, é a relação entre o volume recuperável e o volume original do meu poço. Produção acumulada, que é a quantidade de fluido produzida até uma determinada época. A fração recuperada, que é a recuperação entre a produção acumulada e o volume original, percentual do fluido que foi produzido até um determinado instante, então isso eu vou avaliando com o tempo. E a reserva, que é a quantidade de fluido que ainda pode ser obtido de um reservatório numa época qualquer de sua vida produtiva. Então, como exemplo aqui, com relação ao fator de recuperação e reserva, então vamos imaginar um óleo original, né, um poço, onde eu tenho 3,2 milhões de metro cúbico padrão de óleo e um volume recuperável de 736 mil. Então eu tenho um fator de recuperação de 23%. Então eu consigo recuperar deste total aqui apenas 23% de óleo, ou seja, então está ali entre 20% e 30% entre um mecanismo de capa de gás. Então, o fator de recuperação representa o que se espera produzir
do reservatório e depende fortemente do mecanismo de produção da jazida. E vamos supor que após 3 anos passado o início após a descoberta, então eu vou ter isso aqui, ó. O volume original é o mesmo, ele não altera. O volume recuperável é esse aqui, desde o início da produção. Agora eu tenho a produção acumulada. Desses 736, eu produzi 400 mil metros cúbicos. Então eu tenho uma fração recuperada de 12,5%. E a reserva, ainda tem de reserva, ou seja, o quanto eu ainda tenho para retirar, é esses 736 mil menos 400 mil, que vai dar uma reserva ainda de 336 mil metros cúbicos. Condições de abandono e volume recuperável. Então, para se fazer a estimativa do volume recuperável, além do estudo do reservatório, deve levar em consideração outros aspectos econômicos, como investimentos iniciais, perfuração do poço, análise de rocha de fluido no laboratório, compra e instalação de equipamentos, construção e instalações de coleta de petróleo. E para as condições de abandono do projeto, quando a receita proveniente da venda do óleo é insuficiente para cobrir as despesas de manutenção e operação. No caso do método de cálculo, não existe uma única maneira de estimar os volumes originais de hidrocarboneto e as reservas de uma jazida de petróleo. Então a gente pode fazer isso por analogia, então é feito a partir de dados sísmicos e resultados de reservatórios localizados na proximidade, nos quais podem ter características semelhantes. Ou seja, se eu estou produzindo num poço, num campo onde eu já tenho um conhecimento de outros poços adjacentes, então espero que aquele poço que eu estou produzindo tenha um comportamento de produção de óleo semelhante àqueles poços adjacentes. Ou, a depender dos dados sísmicos coletados, eu posso fazer comparações com diferentes localidades e fazer por comparação, por analogia, avaliar que aquele poço ali vai ter uma produção semelhante àquele outro, cujo os dados sísmicos são semelhantes. Ou seja, eu faço uma analogia para estimar esse cálculo ainda de reserva. E outra forma é a análise de risco. No caso, a estimativa é feita a partir de resultados de reservatórios, cujas características são semelhantes às do reservatório em estudo. Então, na análise de risco, há maior tratamento dos dados obtidos. A partir disso aqui, no caso a Petrobras chegou a fazer até alguns projetos para tentar, a partir de um testemunho de rocha reservatória, retirar o líquido e, com aquele pequeno volume de líquido, determinar as maiores quantidades possíveis de propriedades daquele óleo. Isso porque, a depender da qualidade do óleo, isso vai influenciar fortemente a tomada de decisão de continuar ou não produzindo naquele poço, ou iniciar a produção ou não. Então, nesse método de cálculo, o método volumétrico pode ser utilizado para estimar a reserva de óleo e gás. Então, necessita das seguintes informações: o volume total da rocha, obtido por sísmica de reflexão, porosidade média da rocha, o valor de φ, e a saturação dos fluidos. Então, eu tenho a saturação de óleo, gás e água. E a interpretação dos perfis dos ensaios de laboratório. O fator volume de formação, B0, e a análise de laboratório. Então, tem um exemplo aqui de alguns dados que nós recebemos para análise no laboratório de caracterização e processamento de petróleo do NCQP LabPetro UFES. Então, nesse caso, nós temos exemplo aqui de 3 óleos. E aqui nós temos o valor de BSW em função da data de coleta da amostra. Isso aqui para 3 diferentes poços e aqui as estimativas que foram sendo feitas. No início da produção, o teor de água e sedimentos era praticamente nulo, porque a gente não tinha teor de água e sedimentos. Depois de um certo tempo de produção, isso começou a aumentar, veio aumentando até a escala aqui de 4% em volume. Então nós tínhamos outros poços, também do mesmo campo, onde ele apresentava esse comportamento. Então começava um grande período ainda sem produção, sem
ter óleo na minha produção, chegava a um certo ponto e isso começava a aumentar. E os pontos em preto é o teor de BSW, o ponto em vermelho é o teor de sal. Como o sal está associado à água, nesse coeficiente de partição, a grande quantidade de sal vai estar na água, então é muito comum fazer essa representação onde os dois são altamente correlacionados. E esse aqui é um terceiro poço. Esse poço aqui, esse segundo, era o mais antigo. E esse outro aqui começou a ter um comportamento semelhante a esse aqui, só que mais abrupto. Então, este daqui, onde já tinha 4%, eu já poderia estimar utilizando como padrão esse outro aqui, que já estava chegando a 40% de óleo, de água, né, no caso, 40% de água misturado ao óleo. Sobre os métodos de recuperação, né, após a exaustão da energia natural do reservatório, alguns métodos podem ser empregados para uma recuperação adicional, para aumentar o processo de extração de óleo. Esses métodos tentam interferir nas características do reservatório que favoreçam a retenção exagerada de óleo. Então, normalmente nós colocamos perto do poço produtor um poço de injeção. Pode ser injetado água ou a própria água de formação, ou CO2 ou outros fluidos. Então, os primeiros métodos de recuperação buscam manter as pressões no interior do reservatório através da injeção desses fluidos. Então, esse processo de recuperação atua em todo o reservatório e não em um poço específico, ou seja, eu tento manter a pressão dentro da minha rocha reservatório. Nós temos a recuperação primária, então é a produção resultante da atuação da energia natural do reservatório, enquanto a pressão no reservatório subterrâneo de petróleo é suficiente para forçar o óleo até a superfície. Tudo que é necessário é colocar um arranjo complexo de válvula, a chamada árvore de Natal, sobre a cabeça de poço, para conectar o poço a uma rede de transporte tubular para o armazenamento e processamento do óleo. Depois temos a recuperação secundária. Ela conta com fornecimento de energia extra, ou seja, eu vou adicionar alguma água de injeção, água produzida ou até mesmo gás, isso para aumentar a pressão no reservatório e isso forçar com que os fluidos, principalmente os hidrocarbonetos, vão até o meu poço de produção. E a recuperação terciária, que são métodos termicamente melhorados de recuperação de petróleo, ou seja, são técnicas de recuperação em que eu aqueço o óleo, né, eu consigo aumentar a temperatura dentro do reservatório para reduzir a viscosidade do óleo que está ali dentro. Isso facilitando essa mobilidade, né, melhorando a mobilidade do óleo, aumentando por consequente a extração. Ocasionalmente, né, surfactantes são injetados para alterar a tensão superficial entre a água e o óleo no reservatório, a mobilização do óleo que teria de outro modo permanecido no reservatório com o óleo residual. Outro método de reduzir a viscosidade do óleo é o alagamento por dióxido de carbono, ou seja, adicionar CO2. A recuperação terciária permite que mais 5 a 15% do óleo do reservatório seja recuperado. Os fluidos normalmente injetados, né, nos processos convencionais de recuperação utilizados são água, gás natural ou CO2. Então posso ter água subterrânea, água coletada na superfície, água coletada em rios, água do mar ou outro tipo de água. O gás pode ser injetado com a mesma composição a qual foi produzido, isso se eu não tiver um sistema de recuperação e processamento de gás. Sua função é um agente mecânico de deslocamento do fluido do reservatório. A diferença de viscosidade entre o fluido injetado e o óleo a ser recuperado pode prejudicar a recuperação. Isso porque, se eu injetar um fluido com baixa viscosidade, pode ser que, pela diferença de pressão, eu crie um canal e esse canal vai um cone do poço, injetou até o poço produtor. Então, acaba que eu injeto o fluido com baixa viscosidade de um ponto e esse fluido, em vez de empurrar o óleo para o poço, ele cria um canal de menor pressão e vai direto ao poço produtor. Então, acaba que eu injeto de um lado e retiro do outro.
Bem, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.